Oi pessoal, tudo certo? Hoje trouxe para vocês uma temática voltada a um comentário de um inscrito que sugeriu então alguns desses temas sobre questão do apego emocional e doação de si. Então eu vou ler aqui o comentário dele e vamos traçar aí algumas reflexões sobre o conteúdo. Ele comentou no meu vídeo chamado Todos Merecem a Verdade, ou a pergunta, né? Todos merecem a verdade? Então agradeço aí o comentário, na verdade é o comentário do Tengu, mas agradeço todo mundo aí que comentou, né? O Coco Maxim também tem um canal, o Dojas, Tengu, o Agenor Júnior, o Eremita, né? Que também tem, a Lester Darwin, enfim, várias pessoas, tá? O Nagato também, né? Que tem canal, o Andarilho Black Pill. Então agradeço aí todo mundo, pessoal, que está comentando o canal, assim, eu tenho gostado bastante dos comentários, tá? Às vezes eu entro em outros canais e tal, e às vezes não gosto muito dos comentários, assim, às vezes uma coisa mais superficial, mas aqui no meu canal eu tenho gostado, assim. A maioria dos comentários são bem interessantes, acrescentam alguns pontos, assim, né, comentários mais sérios, assim, acrescentando. Então realmente a galera tem acrescentado aí no conteúdo, né, com as suas reflexões e tal, então só tenho a agradecer aí. Então eu vou ler aqui o comentário. Vou tentar fazer com que vocês consigam ler também, quem quiser ler na tela. E vou fazer essa resposta então ao Tengu. Então, primeiramente, obrigado aí, né, pelo comentário e vou lê-lo. Então ele escreve assim: excelente vídeo, um dos mais interessantes que você já fez, especialmente a maneira com que você analisa vários aspectos do problema e faz alegações ao mesmo tempo em que as responde. Quanto ao merecimento da verdade, eu vejo tanto os dois lados como interessantes a se pensar. A verdade estando disponível para todos, abre espaço para que mais pessoas sejam dispostas a ela, podendo até mesmo serem salvos pelo conhecimento, por exemplo, da Red Pill, além de poder contribuir para a absorção dela na própria sociedade, já que a verdade sendo disponível para alguns poucos indivíduos poderia melhorar a discussão das ideias devido à seleção quantitativa dos membros. Aí ele, né, dá um exemplo aí do Raccoon, né, que seria da primeira geração aí da Nosfera. E aí, quando ela sair para o público geral, a ideia já estará com bases sólidas sendo passadas por outros, influenciados diretamente pelos primeiros. Então, aqui ele está comentando sobre o outro vídeo, né? Isso aqui são as reflexões dele ou, né, colocações aí sobre o primeiro vídeo, o que eu achei bem interessante, né? Bem colocado aí as questões, sim. E aqui, porém, nos interessa mais esse outro trecho dele aqui, que é o próximo, né, onde ele faz a sugestão. Então ele escreve o seguinte: eu gostaria de sugerir um tema sobre apego emocional, amor e a relação com a doação de si. Percebi que quanto mais empenho é colocado em algo ou alguém, maior tende a ser a quantidade de amor para com essa coisa. É exemplo dos pais que tendem a amar mais os filhos do que o contrário, justamente pelo tempo e esforço despendido cuidando deles, ou mesmo homens que são bem mais apaixonados em um relacionamento devido ao fato de ser maior proteção, provisão e estabilidade. Isso também pode ser observado em coisas mais materiais, sejam pessoas ligadas emocionalmente por seios de jogos, apaixonadas por chatbots, ou mesmo um artista que quanto mais tempo passa em uma obra, mais tende a gostar e a valorizá-la. Um exemplo máximo disso é Pigmalion. Então, interessante os exemplos, né, que ele dá e o tema também, né, bem interessante. Na verdade é um tema aí que eu já tratei indiretamente em outros vídeos, né, que seria essa questão do apego emocional. Do amor, né? Eu já fiz vários vídeos aí sobre, inclusive o último deles foi sobre isso também. Mas segundo a visão do Nessa Halita, eu faço algumas críticas, né? E enfim, estou sempre tentando aí trabalhar essas questões também. Né? Tive tentando em outros vídeos, segundo uma perspectiva egóica, né? O amor, né? Segundo a desacralização, segundo uma perspectiva mais egóica, segundo um realismo, daí em diante. E aí ele coloca isso junto com a questão com a doação de si, né? Não sei se aqui ele está falando no sentido mais altruísta da coisa ou uma doação mesmo de si no sentido, né, enfim, que possa ir além disso, né, dessa questão moral. Bom, seja como for, eu vou então traçar alguns pontos aqui, o que eu achei mais interessante, que talvez aí satisfaça aí o pedido dele, né?
seja a questão, na verdade, de traçar algumas questões sobre o egoísmo e a questão da doação de si. Eu acho interessante nesse caso aí também. E sobre o que ele completa ali, eu concordo, né, que é uma observação que a gente pode fazer mesmo, né, dentro da realidade. Ou seja, que existe de fato essa relação entre você colocar um empenho, na segunda palavra dele, em algo, né, e por causa desse empenho tende a existir um maior apego ou uma maior quantidade de amor, digamos assim, a essa coisa, né, uma quantidade maior de valorização a esta coisa. Só que já aqui dentro é interessante que a gente nota o seguinte, né? Vejam só que interessante, né? Uma questão já do ponto de vista egóico aí, né? A gente tem este apego a esta coisa na qual a gente trabalha nela, vamos colocar essa palavra, né? Justamente porque a gente tende a se apropriar dessas coisas, né? Ou seja, este investimento nosso é um meio de apropriação, se a gente pensar bem. E o apego, muitas vezes, ele é um apego também que nasce dessa relação, quase como se fosse uma relação de proprietário, né? E embora, né, este apego ele seja danoso quando ele ultrapasse certa medida e então nos torne escravos daquilo que a gente é o proprietário. Então a coisa passa a ser nossa proprietária, digamos assim, né? Este é o problema da doação de si, do apego emocional. Ou seja, ele está nessa subversão da apropriação. Para a gente colocar aqui de um modo mais filosófico, né? Vamos partir por esse ponto aí. Então, a primeira coisa é a visão mais egóica desta relação, ou seja, a gente projeta nós mesmos, nós nos projetamos nessas coisas em que trabalhamos ou às quais nos dedicamos. E por ver elas como parte de nós por causa da nossa própria do nosso próprio investimento, a gente passa então a ver ela quase como uma parte de nós. Certo? A gente passa a ver ela como uma parte de nós por causa do nosso próprio investimento. Então é como se a gente transformasse a coisa em nós mesmos, ou uma parte, digamos assim, um fragmento, né? Então aí já está estabelecido o próprio jogo de poder, né? No sentido de que a gente, como um ser que aspira ao poder sobre as coisas, a gente toma aquelas coisas como uma parte de nós, segundo a nossa potência, segundo a nossa necessidade de ter o poder sobre ela. Certo? Só que, então, nessa relação de propriedade, vamos colocar assim, né? E aqui eu coloco, inclusive, com a relação com as pessoas, é claro que as pessoas não são nossa propriedade, mas é como se a gente relacionasse como se fosse, se a gente pensar bem. Né? Então, o investimento que você fez ali num carro, você tem o carro como sua propriedade e você quer, né, tê-lo ali na sua esfera de poder. A mesma coisa com uma pessoa na qual você investiu muito tempo. Você quer ter aquela pessoa dentro da sua esfera de poder. Você não vai investir naquela pessoa para ela fugir e, né, ir embora e daí em diante. Mesmo no caso de família, a gente vê que as famílias elas têm uma proximidade, né? As pessoas não investem na outra e depois nunca mais vê a pessoa na vida. É justamente por causa desse investimento é que as famílias se unem. Então, quer dizer, esse próprio sentimento, não em si de uma posse, vamos dizer assim, né? Mas o sentimento de algo que está além da mera posse, porque é uma posse recíproca. É uma posse de memórias em conjunto. Então você tem algo daquela pessoa. Embora não seja algo no sentido mais material, né? Vamos dizer assim, mas algo no sentido mais evanescente ou algo mais fluido, né? Mental. Ou seja, você tem a apropriação das memórias daquilo ali. Você tem a apropriação dos afetos daquilo ali. Você tem digamos que também você tem a possibilidade da relação com o outro ao longo do tempo. Né? Então você tem um determinado poder ali dentro que você não vai ter em outras relações. Né? Então é uma apropriação, mas claro que não no sentido de um objeto meramente, né? Mas uma apropriação recíproca porque os dois, como eles não são objetos, mas sim pessoas, eles se opõem enquanto entes que têm certa força, né? E por isso eles não se apropriam, vamos dizer um casal, né? Eu já expliquei isso
vídeos aí sobre o amor e daí em diante, que na verdade um tenta se apropriar do outro, mas por que não há essa apropriação no sentido de um objeto? Porque os dois têm a força que o objeto não tem. Então eu me aproprio dessa caneta porque ela não tem força para eu ser a propriedade dela, né? Só eu tenho a força. Então ela é minha propriedade. Se eu quiser fazer o que eu quiser, se eu quiser fazer o que eu quiser, se eu quiser jogar ela pela janela, se eu quiser quebrar ela, eu faço isso. Por que a gente não faz isso com outra pessoa? Porque a pessoa tem uma força que se opõe a nós. Né? E também a pessoa se usa da força, vamos dizer assim, da sociedade ou das leis, né? Para ela estabelecer o seu campo de poder e impor esse campo contra mim. Né? Então, as relações elas se estabelecem desse modo. Assim, no sentido mais cru, quero dizer, né? No sentido mais realista. Então, quando a gente observa por esse lado, a primeira questão desse investimento é justamente o ver a si mesmo, ou exercer o próprio poder, exercer a própria força sobre outro. E na medida em que se exerce essa força, se vai se estabelecendo este outro campo que é o do apego a essa coisa. Do mesmo modo que uma pessoa se apega a casa dela que ela comprou. Porque se estabelece uma relação de memórias, de até afeto, digamos assim, né? Embora seja completamente diferente nesse campo emocional, porque uma pessoa tem emoção e uma casa não tem emoção, né? Digamos assim. Mas, então, é por isso que a gente se apega muito mais a uma pessoa, a essa possibilidade, né? A própria existência da paixão, por exemplo, daí em diante, do que uma paixão por um carro, né? Seria doentio uma pessoa ter uma paixão no sentido amoroso por um carro. Né? No entanto, o sentimento de ter a posse, muitas vezes eles se equivalem, né? Digamos assim. Mas a pessoa não se apropria da outra, por quê? Porque a outra tem uma força que é colocada contra, certo? Mas na relação aí da maioria dos casos a gente vê que existe sim uma posse de um do outro. Né? Se não existisse essa posse, nem é possível estabelecer aquilo que se chama de amor, digamos assim, né? A própria condição deste amor é esta posse, né? No sentido não objetal, né? Vamos colocar assim, um outro sentido, né? Um sentido um pouco mais elevado, né? Do que uma posse por um objeto. Mas ela existe, né? E daí o ciúme, por exemplo, né? E daí em diante. Então, a primeira coisa é isso, entender que você tem de um lado uma vontade de apropriação, uma vontade de poder também, e então você começa a investir naquilo que você tem mais interesse. Então, já começa aí o valor subjetivo, né? Você parte do seu interesse e investe naquilo que você quer. Então já tem algo de egóico aí. Se há essa correspondência, então, vai se estabelecer aos poucos uma espécie de apego emocional. Certo? Este apego ele tem um nível que é justamente o nível desta apropriação. Ou seja, ele tem um limite ali que pode ser até considerado normal ou saudável. Né? Mas ele vai de fato se tornar um apego, né, num nível negativo quando que justamente você passa a tratar aquele outro, né, mais como alguém que está te fazendo passivo, ou seja, mais alguém que está te tomando como uma propriedade do que você está tomando ou tomando, né? Então, ou seja, quebra-se esse equilíbrio, né? Entende que uma relação saudável, pode ser de amizade, qualquer coisa, ela tem um certo equilíbrio, né? E pode haver um apego e continuar um equilíbrio, digamos assim. Por exemplo, uma mãe com um filho, existe um apego ali. E nem por isso é negativo, certo? Mas vamos supor que esta outra pessoa fosse muito dependente e a outra começasse a abusar psicologicamente, né? Ali você já tem um apego que é um apego traumatizado, por exemplo, né? Que pode gerar outros problemas futuros, né? Ansiedade, outras coisas, né, psicológicas. E nessa medida, então, você teria o quê? Um desbalanço dessas relações. Se você tem um desequilíbrio, um desbalanço aí, você tem, então, justamente esta também desapropriação, né? E o outro toma o outro, de fato, com muito mais propriedade, digamos assim, e aí vai se estabelecer esses conflitos, né? E
Então, aquilo que era para ser primeiro como um meio de poder, digamos assim, da esfera de poder que se equilibra, né? Ambas as esferas de poder das duas pessoas, elas acabam se equilibrando, vai gerar um desequilíbrio e a outra começa a ter muito mais poder. E aí você tem, então, este problema de um apego emocional negativo, certo? É claro que depois este apego pode continuar mesmo quando uma relação acaba. Aí seria, na verdade, um apego emocional, mas voltado para a questão da memória, né? Não estaria estabelecendo ali a efetividade da relação, mas estaria num nível mais abstrato ali das ideias, porque a pessoa, por exemplo, estaria longe e você ainda apegado, né? Mas a pessoa não estaria exercendo um poder direto sobre você, ela estaria exercendo um poder indireto, que é o poder sobre a sua imaginação. Então também são coisas diferentes, né? Então tem um apego emocional derivado de uma relação direta e um apego emocional derivado de uma relação indireta. Se a pessoa está agindo sobre você, no sentido de você ver ela, encontra ela e em diante, você está tendo um apego direto, né? Agora, se essa relação já foi cortada e a pessoa ainda te influencia de algum modo, apenas a sua memória, né, seria um apego indireto. Né? Então a gente tem que colocar aí essas distinções também. E aí qual seria a relação disso com o que ele chama de doação de si? Né? Seria no sentido, eu acredito, né, que então, segundo essa leitura que eu estou fazendo dessa problemática, esta doação, na verdade, ela começa como uma força que está se colocando sobre o outro. Ela não se coloca como doação, inicialmente, eu acredito. Ela coloca como uma vontade de poder mesmo, né? Uma vontade de estabelecer algo ali que tenda a um certo equilíbrio, certo? Ou seja, ela não é uma doação no início. Ela passa a ser uma doação depois de um determinado ponto de desequilíbrio. Então, por quê? Porque a gente também tem que dar, de algum modo, algo para a gente receber valor. Né? Você vê muitas vezes aí esses coaches de redes sociais aí falando o quê? Que você tem que gerar valor nas redes sociais, né? Em certas para você receber algo em troca. Na verdade, eles estão certos isso aí, apesar da superficialidade da coisa, em algum ponto, em alguma medida, eles estão certos. Ou seja, você só ganha valor dos outros na medida em que você também agrega, né? Por exemplo, na plataforma é a mesma coisa. Eu tento aí passar determinado valor para vocês, né? Eu tento agregar no conhecimento de vocês alguma coisa e vocês me dão em troca aí comentários, visualizações, né? Enfim, já fiz até amizades aí com inscritos e tal. Então, né, existe uma troca, certo? Então, quer dizer, mas é uma troca que tem um equilíbrio. Né? Porém, quando então você ultrapassa este equilíbrio, né, que seria esse equilíbrio estabelecido justamente por essa, vamos dizer assim, uma doação inicial, porque você está gerando valor para as pessoas, né? Isso seria uma doação no sentido negativo, quase aí no sentido altruísta doentio, né? Vamos colocar assim, seria uma espécie de altruísmo doentio, né? Quando este equilíbrio é quebrado, então você passa a se doar muito mais do que você recebe. E aí a conta não fecha mais, certo? Então, existem, inclusive, inúmeras relações que são exatamente isso, né? A pessoa não está recebendo algo à altura ali, no entanto, pelo apego emocional, ela continua se doando, e às vezes se doa até mais, porque ela acha que vai receber algo em troca e não recebe nunca, e por causa do apego, ela está nesse ciclo infinito aí, digamos assim, né, de sofrimento, porque o apego faz ela continuar no ciclo, enquanto aí ela acha que se doando mais o outro vai melhorar, mas ele nunca melhora, e aí esse ciclo se estabelece, né? Isso ocorre muito aí, por exemplo, quando vocês vão estudar relações, principalmente com pessoas que têm transtornos, né? Psíquicos, né? Ocorre muitas vezes isso, né? Você estuda aí, por exemplo, a relação de um narcisista com uma pessoa neurotípica ou até mesmo uma borderline e daí em diante, ocorre muitas vezes isso, ou seja, a pessoa tem um apego emocional por aquela pessoa que tem um transtorno, né, mas aquela pessoa ela consegue se retirar ali, por exemplo, com um tratamento de silêncio, com outras formas de manipulação, e então a pessoa se doa mais para tentar resgatar
aquela primeira imagem boa que ela teve na pessoa, principalmente dentro do que eles chamam na psicologia de bomb love, né? Que é esse bombardeio amoroso. E aí esse bombardeio ele nunca volta, ou ele volta escassamente, e só que a pessoa fica perpetuamente tentando buscar aquilo ali. Então ela vira o quê? Uma pessoa que doa a si mesma, né? Digamos assim, mas de um modo doentio. Por quê? Porque ela nunca mais vai receber aquilo em troca, na mesma quantidade que ela tinha antes. Né? E aí, por causa do apego gerado aí nesse ciclo traumático, ela continua dentro dele. Né? Depois, cada vez mais, de fato, como ela está investindo mais tempo ali, mais é difícil de sair. Né? Então, realmente, tudo que a gente, como ele mesmo colocou ali, né? Essa questão de quando a gente investe mais, a gente tende a ter esse maior apego e, portanto, é mais difícil também de sair disso. Né? Então, é por isso que esse tipo de coisa é melhor você cortar pela raiz direto, né? Justamente para não ter esse investimento a longo prazo, que cada vez mais é difícil de se sair disso. Né? Então, bom, eu acho que com isso aí eu consegui colocar algumas considerações, né, nessa questão dele. Não, obviamente não quero esgotar o tema aqui, mas não é minha ambição fazer um vídeo muito longo sobre esse assunto, embora ele seja muito interessante, né? Mas aí quis tratar alguns pontos que, enfim, pelo menos eu acredito que tenha acrescentado aí, que é essa questão de uma visão egóica ali dentro, né, a separação entre esses tipos de apego emocional, essa relação com as questões dos transtornos também é interessante, a questão da relação entre esse altruísmo doentio e a doação de si, enfim, em outros pontos aí que eu elenquei, espero que tenha pelo menos acrescentado alguma coisa aí. E pode deixar aí nos comentários, pessoal, suas visões, críticas, né? O que mais vocês têm para acrescentar aí nesse assunto, que é bem interessante. E agradeço mais uma vez aí o inscrito pelo comentário. E vamos conversando sobre estes e outros assuntos. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.